Paz do Senhor, queridos. Como é gostoso, né? Quando a gente chega na presença de Deus, e eu estava ali na porta e estava vendo cada um chegando, com alegria nos olhos, de estar diante de Deus, né? Não é uma obrigação, não é algo assim que você vai, eu tenho que ir para a igreja. Não, você vem por amor a Deus. Às vezes com dificuldades, às vezes com problemas, às vezes com situações difíceis de se resolver em casa, mas a gente faz que nem aquela mulher, deixa o filho morto na cama e vai com o profeta buscar a presença de Deus. Aí quando ela chega em casa com o profeta, o milagre acontece, a criança revive. E é assim que Deus faz conosco, queridos. Às vezes a gente sai de casa, eu sei disso, a gente sai de casa amargurado, angustiado, mas quando chega aqui a gente leva um bálsamo para casa, que exala dentro do nosso lar e faz com que as coisas caminhem facilmente lá, porque a presença de Deus nos acompanha, não é verdade? Essa é uma fase do DNA. Vamos começar a falar a respeito disso. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Nós vamos falar a respeito dessa palavra e que o Senhor, Ele encha nosso coração de alegria nessa manhã, e que você fique atento, porque num desapercebimento seu, você pode perder aquilo que Deus tem para falar contigo essa manhã. Gênesis, versículo 1, ou melhor, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora você vai lá para o livro de Efésios 3, do 14 ao 21. Efésios lá atrás, nas cartas de Paulo à igreja de Éfeso. Tem uma conexão muito grande com essa primeira parte de Gênesis, com o que fala em Efésios também. Diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família no céu e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos orar. Eu quero orar, falar contigo, principalmente a respeito do meu colega Eduardo, meu irmão em Cristo Eduardo. Ele está sentindo dores fortes no coração e eu sei que o Senhor pode fazer um grande milagre, desobstruindo tudo aquilo que impede que ele se sinta bem. Coloca as tuas mãos no coração dele e também coloca as mãos nos nossos corações agora, para que eles se abram, os ouvidos se abram à tua palavra e que o milagre aconteça nas nossas vidas também por intermédio da tua palavra. Espírito Santo, nós sabemos de uma coisa: o Senhor é que conduz, o Senhor é que nos faz entender, é o Senhor que nos leva ao conhecimento, à plenitude do conhecimento. Por isso, enche os nossos corações e fala conosco como tu queres, assim nós pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. E essa palavra é uma palavra muito gostosa, que nós vamos falar a respeito do DNA
da igreja e que tem por meta hoje falar a respeito da plenitude. E nós vamos falar a respeito dessa plenitude, principalmente indo primeiro em Gênesis. Queridos, nós vamos em Gênesis, sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E logo em seguida, na sequência, Deus começa a dar forma àquela terra que estava sem forma e vazia. Deus começa a criar vida ali naquele local. E a Bíblia diz assim, ó, haja luz e houve luz. E a partir dali, Deus começa a movimentar dentro da terra todas as necessidades que eram para mim e para você. Deus começa a fazer com que aconteçam as coisas ali. Deus começa a colocar em ordem a desordem. Deus começa a fazer as coisas aparecerem de uma forma sobrenatural, porque o Espírito de Deus estava naquele local e ali as coisas tinham que acontecer, as coisas não ficariam paradas, não ficariam deixadas de lado, está sem forma e vazia, então deixa isso aí desse jeito, não, existia um propósito, e o propósito era muito grande e maior, o propósito é para que Deus fizesse a terra, para que nós depois de feita, nós viéssemos habitar nela. É por isso que no livro de Gênesis 1:26, Deus diz assim, ó, façamos o homem conforme nossa imagem e nossa semelhança. A partir dali, Deus cria o homem, Ele coloca o homem em conformidade com aquilo que estava sendo gerado ou que foi gerado anteriormente por Ele. Tudo, para tudo, em Cristo para nós. E a maravilha de tudo isso é que Deus ele não deixou faltar nada. Deus não deixou com que ficasse nada faltando. Deus foi pleno, Deus foi completo, Deus foi maravilhoso em tudo. Ele deixou com que tudo fosse feito de uma forma óbvia e objetiva para que nós tivéssemos conforto, para que nós tivéssemos tudo preparado para nós. E a maravilha de Deus é isso. E o que me chama a atenção, quando a gente entra no DNA, quando a gente entra na plenitude, a gente vê que a plenitude é tudo, é completo, é verdadeiramente uma coisa que preenche todos os espaços, não deixa espaço vazio. Quando a gente fala em plenitude, a gente fala em coisa plena. Eu estou pleno de saúde, eu estou pleno de alegria. É uma coisa que completa, que preenche, que enche a gente. Então, plenitude significa isso. E é importante a gente falar a respeito de plenitude quando a gente fala que tudo está cheio, tudo está preenchido, porque existe uma situação, queridos, que faz com que a gente fique vazio. A gente fica vazio. E é interessante que isso se chama melancolia. A melancolia faz com que a gente fique depressivo, a gente fique chateado, a gente fique angustiado e amargurado. Mas o mais gostoso, Vandão, é quando a gente chega aqui na igreja e louvado seja Deus por aquela mesa na conexão. Sabe, quando a gente chega aqui e vê os papéis chegando, vê os pedidos de orações chegando aqui, quando a gente vê as pessoas que estão aqui dentro dessa casa se movimentando no sentido de trazer aqui os pedidos de oração naquilo que está sentindo, daquilo que está chateando. E dentre esses aqui, eu tive a oportunidade de ver e ler, um está em depressão. Queridos, a depressão hoje é a doença do século. E interessante de tudo, eu vou pedir para que a Karina coloque ali uma imagem e você veja o que tem ali, o que está escrito naquela imagem. Olha lá. Essa é uma escultura que chama-se melancolia. É a representação do homem sem Deus. Nunca vi uma representação melhor. O homem olha para dentro de si mesmo e sente um grande vazio. Ninguém explica Deus, mas pode-se explicar o vazio do ser humano que não tem Deus dentro de si. Isso pode, a melancolia explica isso. Às vezes a gente fica meio chateado, a gente fica meio angustiado, e essa imagem mostra muito bem isso. Ali tem um homem sentado, ele com a cabeça dele olhando para dentro dele e vendo um grande vazio. Um grande vazio que faz com que haja nele um desconforto, haja nele um vazio interior e que precisa ser preenchido. Interessante é que essa escultura aí,
ela foi feita por um romeno, e está na cidade de Gênova, na cidade de Gênova, e ela está colocada lá para trazer para as pessoas esse sentido, né? Um sentido de quê? De que existe uma angústia dentro do homem, um buraco dentro do homem, que ele sozinho não consegue tirar dele aquele buraco, não consegue fazer com que esse buraco saia de dentro dele, ou que esse vazio seja preenchido por qualquer coisa. Não é dinheiro que preenche, não é dinheiro que faz com que você fique pleno. Você pode ficar alegre por ter dinheiro, mas aquilo não te traz felicidade plena. Não é a saúde que te faz estar pleno. Ah, eu estou bem de saúde, ah, que alegria. Mas uma hora, numa virada de chave, as coisas acontecem. Os pedidos chegam aqui nesse sentido. As pessoas estão bem hoje, mas no virar do amanhã acontece alguma coisa que faz com que a pessoa saia do centro dela, da saúde. Não é, às vezes, aquela multidão, porque eu já vi muitas pessoas no meio da multidão e se sentindo só. Porque às vezes não é a multidão que preenche o vazio interior. Como o Vander bem falou, e pode tirar já a imagem. O Vander bem falou, às vezes as pessoas se debruçam na droga, vai para a droga, vai para a bebida, vai para o sexo, não o sexo normal do casamento, mas vai para o sexo compulsivo, aquele que tira você do centro, aquele que faz com que você acabe se envolvendo, seja na pornografia, seja em qualquer outro tipo de situação, que faz com que a sua cabeça fique vazia, a mente fica doentia, você vai apodrecer nos ossos. Isso tudo é parte da depressão, isso tudo é parte da melancolia, isso é tudo parte desse vazio do homem interior. O homem, ele não foi feito para se suprir sozinho. Olha, e o interessante de tudo é quando a gente olha para a Bíblia é maravilhosa porque ela tem resposta para tudo. E o gostoso é quando a gente chega, daí eu vou falar novamente, quando a gente recebe esse monte de pedido de oração, Vandão, a minha alegria é a seguinte: quando chega a oração aqui, depois de orarmos, Deus entra com providência. Não ficamos no vazio, não ficamos no vácuo, não ficamos aqui sem resposta, e graças a Deus porque tem chegado mais papéis para que a gente leia e ore. Sabe por quê? Porque a fé está crescendo no meio da igreja, você está olhando e está vendo as coisas acontecer aqui, e quando isso acontece, Deus, Ele entra com providência. Quando você traz, quando você crê, quando você verdadeiramente se coloca diante de Deus, aí a coisa acontece. E interessante que a Bíblia mostra isso. Quando eu estava lendo essas cartas de Paulo a Éfeso, né, para os Efésios ali, ele estava falando justamente isso. E é importante eu relembrar um pouco antes de chegar no capítulo 3. No capítulo 1, Paulo começa enaltecendo a única pessoa que pode preencher esse vazio dentro do homem. Ele começa a enaltecer, ele começa a falar, e é gostoso, queridos, que quando você vai no capítulo 1, versículo 4 e 5, ali já está dizendo o seguinte: porque Deus, antes da formação da terra, Ele já tinha nós para povo dele. Olha que gostoso, quando Gênesis, né, a terra estava sem forma e vazia, Deus já estava dentro do meu coração, eu estava lá. Você estava lá. O pensamento de nós como família, como casa, como igreja, já estava no coração de Deus, já estava dentro de Deus, o pensamento em nós. Olha que maravilha, que Deus é esse? Que Deus é esse? Antes de formar tudo, antes de formar os céus e a terra, antes que nós existíssemos, antes que tudo existisse, Deus já estava pensando em mim e você. Que Deus maravilhoso, queridos. Às vezes a gente não entende isso, às vezes a gente fica achando que nós somos o centro de tudo. Os problemas estão vindo sobre nós, a gente fica achando que nós somos. Não, Paulo vai e orienta os Efésios dizendo assim: ei, Efésios, sabe quem é soberano? É Deus. Sabe quem controla tudo? É Deus. Sabe quem conhece o homem desde o nascimento, desde daquele momento em que foi gerado no ventre da mãe dele, quando a forma não tinha forma nenhuma, estava ali apenas uma massa uniforme ali. Deus já conhecia, já sabia quem era eu e quem era você. Ele já nos chamava pelo nosso nome.
Então, queridos, se sinta privilegiado por estar sentado aí nesse local, porque Deus, Ele te chamou para isso. E o importante de tudo é quando a gente abre esses papéis aqui e a gente vê pessoas dizendo assim: olha, eu quero que ore para minha filha, para o meu filho, para a minha família, para que todos estejam aqui na presença de Deus. Olha, eu vou declarar uma palavra aqui hoje, que a tua família, que a tua casa, ela seja alcançada pela misericórdia do Senhor, e aonde haja aquele que está incrédulo, que mude o coração para que seja cheio e repleto de fé, e o milagre aconteça, e a tua casa e você servirão ao Senhor. E é isso que Paulo está dizendo ali para aqueles camaradas. Está falando assim, ó: ei, vocês estão aí, mas o que preenche, o que enche, aquele que é pleno é Deus. Aquele que enche o vazio do homem, o interior do homem é Deus. Aquele que faz com que as coisas aconteçam na tua vida não é você que você é o bichão, é o sabidão, é o espertão. Não é isso não, meu querido. Quem está direcionando a tua vida, quem está preparando todas as coisas, quem está fazendo com que tudo dê certo, não é você não, é Deus. É isso que Paulo está falando para os Efésios, está dizendo isso para eles, e hoje está falando para mim e para você, porque às vezes a gente pensa que é muito esperto, né? Pensa que você é o sabidão, que você, né? Mas no virar da chave acontece alguma coisa e você se perde. Mas quando Deus, Ele está no controle, ainda que a chave vire, Ele desvira, ainda que as coisas aconteçam para o lado errado, tu está fazendo tudo para dar errado, mas Deus faz com que tudo dê certo. Você quer um exemplo? A nação de Israel estava num local e lá tinha um camarada chamado Balaão. Ele era um desviado da igreja naquela época, mas era um profeta. Aí o rei inimigo vira e fala assim: Balaão, vem cá. Você vai, está vendo aquele povo de Israel que está vindo lá, aquela nação? Eles são muitos, mas você vai fazer o seguinte: você vai lá numa montanha e vai amaldiçoar esse povo. Vai amaldiçoar esse povo, sabe por quê? Porque esse povo vai ser muito grande, muito próspero, esse povo vai ser muito forte, e nós seremos presa deles. Mas você vai lá e vai fazer isso. Daí sabe o que Balaão faz? Ele vai até lá, Vandão. Ele ouve o rei, ele recebe uns valores lá, e vai até um alto da montanha, vê lá as tendas montadas de Israel, e ele vai e abre a bocona dele e começa a amaldiçoar o povo de Israel. Mas sabe o que acontece, queridos? Todas as vezes que ele abria a boca e falava assim, ó: mal bendito seja Israel. Daí ele volta para o rei e fala: eu não consigo, todas as vezes que eu vou lá e amaldiçoo, ele falou: não, eu acho que é o lado errado que você está, vai para o outro lado. Daí Balaão vai do outro lado, vai, olha para o povo de Israel e fala assim: agora eu vou amaldiçoar e vai dar certo. Na hora que ele abre a boca e vai falar: maldito, bendito seja Israel, porque Deus mudava os lábios dele, a palavra de maldição, e transformava em bênção. E ali ele ia da terceira vez da mesma forma, só que antes de ir, ele está passando por um lugar muito estreito e está montado numa jumenta. Daí é aquela passagem, você já deve ter ouvido, que a jumenta falou com Balaão, né? Até a gente fala, né? Até o jumento fala, e você aí, né? Então a jumenta vira e fala assim: Balaão, você não está vendo o anjo que está ali na frente? Balaão, não, e tocando na jumenta para a jumenta continuar a caminhada, para ele amaldiçoar pela terceira vez. Daí a jumenta vira e fala: Balaão, olha lá o anjo, você não está vendo o anjo? E Balaão estava tão cego por ter que amaldiçoar o povo de Deus que ele não viu o anjo, mas só que a jumenta viu e ainda falou. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? É que quando Deus está na história, Ele é pleno, Ele é repleto, Ele é perfeito e Ele é inteiro para abençoar a tua casa e a tua vida e a tua família. Ainda que as pessoas venham com maldição, a maldição lançada sobre a tua casa se transformará em bênção pelas mãos de Deus. É isso que Paulo estava dizendo
para os Efésios, estava falando isso. E o interessante de tudo, queridos, isso no capítulo 1, ele fala a respeito disso, ele enaltece essas coisas, ele fala que existe sim uma resposta para os nossos problemas, existe sim uma resposta para a nossa necessidade, existe sim uma resposta de saúde para o povo dele, aqueles que servem ao Senhor, existe sim. E ele chama atenção numa cidade interessante, que eu vou falar um pouco depois, mas deixa eu falar agora, a respeito do capítulo 2. No capítulo 2, Paulo vai e fala para os Efésios da seguinte forma: vocês estão perdidos, decaídos, vocês estão errantes, vocês estão indo para o caminho errado, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão fazendo todas as coisas de uma forma desconcertada diante de Deus. Vocês estão fazendo aquilo que não agrada o coração do Senhor. E era isso que o pessoal de Éfeso fazia, os Efésios. Sabe por quê? Porque aquela cidade, ela tinha uma situação que envolvia aquela cidade, era o seguinte: lá existia uma deusa de Atenas, né? Ela era uma deusa que estava colocada naquele local. E o que ela fazia ali? Ela trazia maldição para o povo, porque o povo adorava ela. Era justamente Artemis, que era uma deusa grega, que para os romanos ela era a deusa Diana. E era uma estátua muito grande que existia naquela cidade, e essa estátua ainda fazia frente à pregação do evangelho de Paulo lá. Só, queridos, que Paulo não era um camarada muito... como se diz assim, um camarada muito conformado com as coisas erradas. Muito pelo contrário, Paulo, ele olhava e falava assim: está errado. Ele era mais ou menos que nem Pedro, só que Pedro pregava para os judeus e Paulo era para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Então Paulo, ele já olhava e falava: está errado. E na palavra de alguns, Paulo ele era aquele cabeça dura, mas cabeça dura no bom sentido, de quê? De não aceitar o erro, de bater de frente com o erro, de olhar e falar: isso está errado, não está certo, eu não vou ficar calado. E sabe o que acontece? Paulo entra na cidade de Éfeso, e o interessante de tudo é o seguinte: quando ele chega lá, já existia uma igreja formada naquele local. Já existia alguns irmãos que estavam lá, e Paulo vai e pergunta para eles: ei, vem cá, vocês são evangélicos? Somos evangélicos, louvado seja Deus. Ah, que bom. Mas vem cá, vocês foram batizados já? Sim, já fomos batizados pelo batismo de João. Que bom. E vocês receberam o Espírito Santo? Aquele que é pleno, aquele que dá plenitude, aquele que dá poder para vocês? Eles viram e falam assim: não, nunca ouvimos falar disso. Daí Paulo vai, queridos, e transforma aqueles 12 homens com o poder da oração, e derrama o Espírito Santo sobre a vida deles através da oração. E sabe o que acontece? Um grande milagre em movimento acontece naquele local, porque aqueles homens pararam de ser, entre aspas, homens normais, no jeito que os efésios gostavam. Porque existe um tipo de evangelho que agrada o mundo. Existe um tipo de evangelho que agrada a qualquer um, porque a pessoa entra e fica do mesmo jeito, não muda, Vandão. Existe um evangelho que prospera a pessoa só vem por causa da casa, do carro. Existe um evangelho que a pessoa só vem para resolver o problema dela. É que nem o camarada está entrando na fila do SUS. Oh, meu Deus! Só vai lá para resolver o problema, sem querer gastar nada, vai lá para resolver o problema sem querer ter resposta, às vezes até imediata. Ele vai lá e fica lá. Então o que acontecia naquela época? Existia esse tipo de igreja lá, até a hora, queridos, que entrou a plenitude de Deus em ação. Sabe qual era a plenitude de Deus? Era a presença do Espírito Santo na vida daqueles homens. Aquele lugar nunca mais foi o mesmo, aquele local nunca mais foi o mesmo, porque Paulo, depois da oração que ele fez para aqueles 12 homens, os camaradas foram cheios do Espírito Santo. E olha, nós queremos aqui, por meio da palavra, esse tipo de oração, para que você também seja cheio
cheio do poder de Deus, e o poder de Deus tome conta da tua casa, da tua vida, tome conta de você, e que você seja cheio do poder. Quando você orar, a doença sai, quando você expulsar, o demônio bate em retirada, quando você colocar o joelho no chão, é uma ligação da terra com o céu, como nós falamos domingo, né? Sendo ligado na terra, será ligado no céu. E eu já tenho até um testemunho para você, queridos. Eu cheguei domingo passado, os irmãos viram com a garganta queimando, ardendo, mas depois da oração aqui, eu fui para casa, já estava bom. Sabe por quê? Porque a oração faz milagre. Nós falamos isso e tu falou também, né? Olha, vamos ligar aqui, vamos. Ligamos aqui, Deus liga no céu. É assim que nós queremos na minha e na sua vida. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, se encha do poder de Deus. Porque é Ele que faz milagres. É Ele, é o poder de Deus em nós. É o poder que em nós habita. É isso que Paulo estava falando. E o gostoso de tudo é quando Paulo vai e ora. Aquela cidade que era endemoniada, é uma cidade que era ligada com essa deusa Artemis aí, essa deusa Diana. Na hora que eles começam, irmãos, acontece uma revolução espiritual naquele local, que nada fica igual, as coisas começam a acontecer, os milagres começam a acontecer. Aquelas pessoas que eram seguidoras dessa deusa começam a olhar e falar: que palavra boa é essa? Que poder gostoso é esse? Que plenitude é essa que enche o nosso coração, diferente de todo o vazio que aquela deusa trazia. Esse aqui está trazendo para nós alegria, esse aqui está trazendo para nós preenchimento de sentimento. E embora a depressão, embora a doença espiritual, embora todo tipo de maldição, inclusive até apareceu um camarada lá vendo Paulo fazer milagres, porque Paulo fazia milagres, queridos, que a própria Bíblia diz o seguinte: que até os lenços que eram trazidos para as mãos dele depois de orado, Vandão, quando voltava para casa, trazia cura. O milagre acontecia, as coisas aconteciam. Eu quero dar uma pausa aqui para dizer para você o seguinte, queridos: quando a gente está na presença de Deus, o milagre acontece. Quando a gente está diante daquele que é pleno, daquele que é verdadeiro, daquele que é inteiro, daquele que sabe tudo, as coisas não ficam da mesma forma. Ah, não, sim, mas você não sabe, eu estou vivendo uma vida que parece que tudo está do mesmo jeito, ou pior de tudo, as coisas às vezes estão regredindo, estão indo para trás. O meu convite hoje é esse: se encha da presença de Deus, se enche e se coloca diante do Deus que é pleno, se coloque diante do Deus que faz milagres e que está aqui hoje. Você crê nisso? Louvado seja Deus. E olha que interessante, depois disso Paulo vem dizendo: sabe o que vocês estão precisando? É disso. E como eu falei, lá existia um camarada, inclusive, que chega a ver Paulo fazendo grandes milagres. Ele vira para Paulo e fala assim: Paulo, eu quero fazer também milagre. Daí Paulo fala para ele: não, nós não fazemos milagre, não vendemos milagre. Parecem uns lugares que a gente vai, né, que vende milagre, vende bênção, vende coisa, né? Mas ele fala assim: não, nós não fazemos dessa forma, isso aqui é poder de Deus. Daí o camarada vai e tenta fazer. Aparece um cara endemoniado lá na igrejinha dele, ele vai tentar expulsar, mas como ele não tem poder, ele vira para o camarada e fala: sai, em nome de Paulo. Sabe o que acontece? O camarada cheio de demônio vai, pula em cima dele, dá um pau nele, dá uma surra nele, ele sai todo machucado. Aí não é dessa forma, queridos, que acontece. Quando a gente está cheio do poder de Deus, o inferno nem se levanta, essa é a verdade. Ele fica quietinho, porque ele sabe qual é o lugar dele. O lugar dele é nas profundezas do inferno mesmo, não é entre o santo dos santos. E ali Paulo vai e fala isso. E por fim, depois de Paulo dizer assim para eles, para o pessoal de Éfeso, dizer assim: ó, vem cá, vocês estão vazios, vocês estão precisando ser cheios do poder de Deus, vocês estão precisando de ter um encontro real com Deus. Ele vai e firma uma coisa que é importante e interessante, e que a gente não pode nunca perder de mente. Ele fala: foi por isso que Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário. Foi para a salvação plena de vocês, para que vocês sejam alcançados pelo Evangelho de Cristo. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês. E é por isso que eu estou aqui pregando para vocês, para dizer o seguinte, que o Evangelho chegou.
Que palavra boa. Quando ele fala assim, o evangelho chegou, Diana treme na base. Quando ele fala assim, ó, o evangelho chegou, Artemis treme na base. Sabe por quê? Porque quando Deus entra, quando Deus faz, quando Deus fala, quando Deus verdadeiramente coloca em conexão as coisas, queridos, nada fica igual. Daí nós vamos para o capítulo 3, que é justamente essa palavra que nós estamos falando agora. Queridos, quando o pessoal de Éfeso 2 ouviu essa palavra, eles não ficaram parados, eles não ficaram quietos, eles tiveram que fazer alguma coisa, Wanda. Eles tiveram que se levantar e tomar posse daquilo que Paulo estava falando. Eles tiveram que mudar a vida deles. Eles tiveram que deixar de lado tudo aquilo que impedia deles serem plenos na presença de Deus. Eles começaram a entender e ver que aquele buraco vazio poderia ser cheio sim. E o importante de tudo, queridos, e essa palavra, quando eu comecei a ler, encheu o meu coração de alegria, é porque você não enche uma coisa que já está cheia. Você nunca consegue encher um copo, se ele já está cheio de água, você não consegue encher ele de água. Para você encher esse copo de água, ele tem que estar vazio. Para você encher isso, ele tem que estar vazio. E essa estátua, para mim, essa imagem, ela representa para mim justamente isso. Justamente o homem vazio, o homem interior vazio. Que está vazio, se ele está vazio, Deus vai enchê-lo. É o lugar propício para que Deus encha. Como eu falei, não adianta pôr carro, não adianta pôr casa, não adianta pôr amores, aqueles alucinantes, não adianta colocar nada que não preenche o interior do homem, não tira dele a depressão, não tira dele o buraco interior dele. A única coisa que tira dele o buraco interior é justamente o poder de Deus. É justamente a presença de Deus em nós. É justamente a plenitude de Deus dentro do nosso coração. É justamente a plenitude de Deus por inteiro dentro de nós. Esse buraco aqui não dá para fechar, não dá para colocar nada a não ser Deus. É o buraco feito do tamanho de Deus. É o buraco feito para que a presença de Deus esteja em nós. Por isso que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templo dele, nós somos morada do Senhor. Por isso que às vezes a gente chega e canta isso, que nós somos morada do Senhor, porque só nós estamos numa condição que fomos escolhidos antes mesmo da fundação para sermos casa do Senhor, para sermos templos espirituais. É isso que chama atenção e Paulo começa a dizer isso no capítulo 3. A minha oração, e ele é tão esperto no conhecimento da palavra e na intenção do Espírito Santo, que ele começa a dizer, a minha oração é essa, para que vocês fiquem plenos, para que vocês fiquem cheios, para que vocês fiquem repletos, para que vocês conheçam. Olha, o interessante de tudo, depois que eu comecei a ler essa palavra, Deus começou a falar no meu coração. Quando Deus fala assim, quando Paulo, na verdade, fala assim, vocês conhecerão o comprimento, vocês conhecerão a largura, vocês conhecerão a altura, e vocês conhecerão a profundidade. Lembra o quê? Lembra a cruz, queridos. Lembra a cruz de Cristo. Uma haste, o comprimento, a outra haste, a largura, a outra haste de cima, a altura, e a parte de baixo, a profundidade. Então ele está querendo dizer o seguinte, que é só por intermédio de Deus que você preenche o teu coração, é só por intermédio de Deus que você fica pleno, é só por intermédio de Deus que você está cheio. Não adianta a gente querer encher com outras coisas, com muito estudo. Eu vou ficar cabeção, não adianta, porque no final, quando você bater a cabeça no teu travesseiro, você vai dormir e a lágrima vai correr no canto do olho e você vai ver que falta algo. Mas quando você, queridos, é o que a gente fala, né? Quando Paulo, principalmente Paulo, ele é um exemplo claro, quando ele vira e fala assim, olha, eu sempre tive tudo, mas também não tive nada. Eu sei ter fome, eu sei ter sede,
eu sei ter abundância, eu sei ter dependência, mas em tudo, em tudo eu sou pleno e cheio por Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Ele estava vivendo isso aqui que ele estava falando para os Efésios. Efésios, não adianta correr para a direita, para a esquerda, não adianta ir para frente nem para trás. Uma coisa só eu vou te dizer, só existe um caminho, e segue nele, segue perseverante nele. Ainda que você esteja baqueado, chateado, angustiado, às vezes amargurado, às vezes dolorido. E olha, queridos, tem um pedido de oração que foi lançado aí. Uma irmã aqui da igreja, ela está com um problema com o vizinho drogado. O Wander, inclusive, chamou atenção a isso do uso da droga. Está drogado. Mas sabe, queridos, a irmã está aqui sentada ouvindo o culto. Entendeu? Podia olhar e falar, eu estou com um problema, eu vou ficar em casa. Não, ela está de pé, ela está sentada aqui, está ouvindo Deus falar com ela, dizendo assim, fique em paz, porque vai entrar salvação naquele lar. Vai entrar salvação naquela vida. O que você está fazendo aqui é simplesmente fazer como Paulo fez. Às vezes a gente faz o diferente. Sabe o que a gente faz? A gente amaldiçoa. A gente toma o papel de Balaão, né? Aquele fulano está causando problema na minha vida. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou xingar a mãe dele, eu vou amaldiçoar, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Mas Paulo está ensinando e orientando para a gente fazer o quê? Orar. Orar por eles, orar pela família dele. Mas não, mas você não sabe que esse camarada causou para mim. Irmãos, ore por ele, ore por essa casa, ore por essa família. Não é a mesma coisa do carro domingo, né, Vandão? Está lá no carro, o carro freia na sua frente, você, abençoado. Mas o abençoado você queria trocar por outro adjetivo, né? Plenitude de Deus. Paulo fala assim, eu estou orando para que vocês conheçam, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Queridos, quando a gente é cheio do poder de Deus, quando a gente é cheio da graça do Senhor na nossa vida, a gente começa a entender o sentido do amor de Cristo na cruz. É isso que ele fala. Paulo fala justamente isso, quando vocês conhecerem a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, vocês vão entender o amor de Cristo na cruz. Vamos pensar de uma forma, olhando não para o vizinho, não para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente, mas olhando para você mesmo. Você, na sua sã consciência, você teria misericórdia de você para estar sentado hoje aqui? Por tudo que você já fez, por tudo que você já praticou, pelas coisas erradas que você já cometeu, você se olhando, se analisando, olhando o seu currículo, né? Olhando, na verdade, a ficha corrida, né? Olha assim e fala, deixa eu ver a minha capivara como é que está. Você se acha digno de estar sentado aí? Mas o amor de Deus, Ele te buscou, te laçou e te trouxe aqui para sentar aqui e no futuro junto aos príncipes. Isso que Paulo está falando, entenda a misericórdia do Senhor, entenda a graça de Cristo, e não volta para trás não, ele ainda fala isso, né, Vandão? Não volta para trás, sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa senta aqui, e ela não é satisfeita nas vontades dela, no carro, na casa. Eu não tenho carro, não tenho casa, vou lá na igreja virar crente para ter carro e casa. Às vezes não acontece nada disso, mas só basta a graça de Cristo sobre a tua vida, só isso basta, e às vezes a gente está buscando coisas materiais. Quando não consegue, sabe o que a gente faz? Volta para trás. Eu vou voltar lá para o velho vômito, né? Eu vou voltar lá para as coisas que eu fazia, porque lá eu era feliz, porque lá eu tomava uma cana, enchia a cara e esquecia dos problemas, porque lá eu tinha condição de fazer coisas que eu não faço na igreja, porque lá eu era feliz e não sabia. Só que o fim disso, o inferno, o fim disso é caixão, o fim disso é morte. Mas quando você ouve o que Paulo fala aqui, ele está querendo dizer, seja pleno, seja cheio, porque depois do findar dessa vida, você estará com Cristo em glória. É isso que ele está falando, a promessa dele é esse, ainda que acabe todas as dores aqui, você estará no céu em Cristo. É isso que ele está falando para o povo de Éfeso, e ainda mais, pleno e cheio. E o interessante de tudo é quando você está pleno, queridos, quando você está pleno, você tem um fortalecimento da vida espiritual interna.
Você está cheio do poder de Deus, você está entendendo qual que é o propósito aqui. Olha, o Vander veio e falou aqui, eu concordo com ele, nós não estamos pregando o evangelho de mentira aqui. Nós não estamos pregando um evangelho que não vai te levar para o lugar que é prometido, o céu, a eternidade. Nós estamos pregando esse evangelho. Você faça as coisas que tem que ser feito em obediência e você vai ter o seu galardão. Fortalecimento espiritual interior. Você tem que fazer a sua parte, queridos. Não adianta a gente orar e você sair daqui. Não é para mim, vazio. Ou então sair daqui e, como nós dissemos, às vezes está como crente aqui dentro, mas sai da porta para fora, vira um incrédulo. Vira um problema para as pessoas que estão ali. Não, tem que ser mudança de vida. Paulo estava dizendo, não volte a ser o que você era, Éfeso. Irmãos, sejam diferentes a partir de agora. Então você tem que ter isso, você tem que saber que interiormente você precisa mudar. Eles tinham aceitado a Jesus de uma forma repentina, mas a forma de mudança não é repentina. Às vezes o erguer da mão não quer dizer que você dali para frente vai ser tudo mil maravilhas, não. Vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter situação, mas você não sairá sozinho. Porque às vezes a gente, quando está no mundo, quando a gente está vendo as nossas dificuldades lá fora, a gente vive só. E pensa que vai conseguir alguma coisa só. Você não vai conseguir, porque sozinho nós não fazemos nada. Sozinho é até ruim. Quem já caiu na rua sabe disso. Às vezes você está lá, escorrega e cai para levantar. É difícil. A não ser eu no banheiro um dia desses aí. Passei o shampoo. Escorreguei no banheiro, mas eu levantei tão rápido, porque na hora que, para ninguém saber que eu tinha caído, né? Ainda bati o dedão do pé na privada lá, rapaz, e lá tomando banho, com o pé doendo, e a Lindinal batendo na porta, o que foi aí, caiu aí? Não, caiu não. Às vezes não dá para fazer isso, às vezes você cai e fica, e principalmente quando você está no mundo, no meio da sujeira do mundo, não há ninguém que te levante, muito pelo contrário, você fica caído lá, ainda as pessoas ainda vão olhar e falar, ó, o crente aí, ó, porque você voltou para lá e, né, mas Paulo está dizendo e orientando, perceba-se, as mudanças vão acontecer. Provérbios 4:18, ela diz o seguinte, que a vida do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. É paulatino, é dia a dia, é você vencendo a cada dia é um leão, mas você não vai lutar sozinho com esse leão, porque aquele que fecha a boca do leão vai estar contigo. Daniel estava na cova com o leão, mas de manhã o rei foi lá e gritou, Daniel, você está aí? Daniel estava dentro da cova, lançado injustamente. E lá ele se levanta e fala, sim, rei, vive para sempre o Senhor e vive para sempre o meu Deus, porque Ele fechou a boca do leão para que eu estivesse aqui hoje com vida. É isso que acontece, queridos, quando você está diante de Deus, quando você está vivendo uma vida plena e querendo mudança. Eu quero mudar, eu não volto mais para a droga, eu não volto mais para a bebida alcoólica, eu não volto mais para aquilo que me oprime, eu não volto mais para aquela depressão, eu não volto mais para o mundo, eu vou viver em Cristo, dou o que doer. Aí o milagre acontece, aí Deus vai te colocando paz, aí você vai deitar e dormir, ainda que esteja a bagunça tremenda onde você está, seja ela espiritual, seja ela material, mas você vai estar lá descansando no Senhor, porque a Bíblia diz o seguinte, eu deito e logo durmo, porque o Senhor cuida de mim. Esse é o salmista falando, sabe por quê? Porque ele estava tendo experiências perturbadoras, mas uma experiência maior é quando ele deitava, ele dormia, porque ele sabia que quem estava colocando ele no colo e balançando era o Senhor. Queridos, isso é importante saber que Paulo vai e orienta isso, ele orienta também para que nós sejamos habitação de Cristo. E interessante de tudo é ser habitação de Cristo, é quando a gente deixa com que Cristo venha morar na nossa casa não tem quartinho escuro, não tem quartinho escondido, não tem quartinho proibido para Jesus não entrar, não tem aquele quartinho que você tranca na chave e fala assim, Jesus, aqui é entrada proibida, só para mim,
onde você guarda segredos, onde você guarda mentiras, onde você guarda coisas que Deus não pode saber. Lê do engano. Deus sabe de tudo. Deus conhece a gente. Mas nem por isso Ele abre mão da gente. Nem por isso Ele lança a gente fora. Muito pelo contrário, Ele fala assim, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Está no livro de João 6. Não vai lançar. Mas há para cada dia de nós misericórdia, a cada dia de nós perdão, a cada dia de nós cuidado. Isso é importante, a gente estar em Cristo e se manter em Cristo. E depois vem o que? A compreensão da plenitude. O que Ele quer? Ele quer que a gente entenda o que é plenitude. E mais do que isso, queridos, a plenitude ela não se alcança só. A plenitude a gente não consegue sozinho. A plenitude mostra isso para a gente. Quando nós estamos plenos, a gente não consegue ver uma mesa ali vazia, quando tem gente que está precisando de alimento, Vandão. A gente não consegue ver as necessidades das pessoas próximas da gente, e a gente fica quieto fingindo que não está vendo nada. Sabe quem fez isso? Foi justamente aqueles camaradas, quando o samaritano lá, ou quando melhor, um camarada foi assaltado no meio da estrada, daí passou um santão lá, que era um sacerdote, olhou e falou, rapaz, esse camarada aí está morto, eu não posso tocar em morto. E passou ao largo. Mas também passou um fariseu que olhou e falou assim, não tem jeito, isso aí está morto, não vou mexer não, deixa aí. E o camarada estava lá quase morto, não estava morto, mas depois de tudo isso, vem e passa um samaritano, um camarada que não tinha nada com a igreja, mas era um camarada que tinha o amor de Cristo no coração. Ele estava pleno, repleto, cheio, inteiro da presença de Deus. E ele olha aquele camarada caído, ele vai até ele, mexe com ele, o camarada balança lá, você está vivo? Estou vivo. Então toma remédio, então toma cuidado, pega ele, põe em cima do cavalo e leva ele até uma hospedaria, deixa ele lá para que ele seja cuidado e sarado. Sabe quem é esse samaritano? É a representação de Jesus. É justamente o que Jesus faz com a gente. Quando o mundo vai, nos despreza, nos lança fora, esquece da gente, Jesus ainda assim, Ele vai até nós, nos resgata, nos abençoa e faz com que nós tenhamos saúde e vida em abundância. E é isso que está acontecendo aqui, mas não dá para a gente fazer sozinho. O camarada que estava chateado, dolorido, machucado, ele não podia se levantar e ir lá, até porque ele não tinha mais nem dinheiro, porque ele foi roubado e assaltado e quase morto ali. Ele não tinha mais condição nenhuma, mas precisou que alguém o ajudasse. E foi, sabe o que aconteceu? Tudo isso é representação, sabe de quem? Olha para o teu lado aí, vê se tem alguém aí. Se tiver só a cadeira vazia, coloca a mão e fala assim, eu profetizo que virá alguém para cá, para esse lugar. Eu profetizo que nesse lugar terá alguém sentado aqui para ouvir essa palavra e sair cheio do Espírito Santo daqui. Sabe por quê, queridos? Do seu lado tem alguém, e esse alguém aí pode te ajudar. Essa pessoa que está do seu lado, ela pode te ajudar. Nós podemos te ajudar, você também pode nos ajudar. Nós mutuamente ajudamos um a um. A plenitude da Bíblia, ela fala justamente sobre isso. Quando a gente está cheio, está pleno, a gente está cheio da presença de Deus, a gente está cheio de pleno amor, a gente está cheio da graça do Senhor, e a gente não despede ninguém de mão vazia. Por isso, Vandão, que o dia que nós estivermos na presença de Deus, uma coisa eu tenho certeza, nós não chegaremos diante do Senhor de mãos vazias, mas nós levaremos aquilo que o Senhor nos deu, que são vocês como vida, entregaremos ao Senhor, né, pastora Marli? E falaremos assim, Senhor, aqui está a sua ovelha. Sabe por quê? Porque o que me dá alegria, Vandão, é que da nossa igreja, que era Cristo é Real, para quem não sabe, aqui na Avenida Cerejeira 2150, era uma igreja pequena, que dava mais ou menos esse tanto aqui, da frente de espaço, e hoje nós estamos com esse espaço aqui, e com muita gente aqui dentro, sabe para quê? Para que nós cheguemos diante de Deus e entregamos, Senhor, o Senhor nos deu um talento, nós multiplicamos esse talento, e tô aí o que é seu. E não é para engrandecimento nosso não, porque não depende da gente, porque se eu estivesse falando de mim, do Nelsinho, se nós estivéssemos falando de nós, Wander, essa igreja estava vazia, nem eu nem você estávamos aqui. Mas a não ser que o Wander toque a cornetinha dele de garrafa. Eu queria que ele tocasse de novo. Que naquele tempo nós nos levantamos, né, pastor Marli? Levantamos e falamos, estamos juntos.
Foi, Vandão? Falamos assim, ó, tamo junto, vamos embora, vamos. Vamos tocar, vamos. Estava acabando as possibilidades. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, queridos. Não tínhamos possibilidades humanas. Mas uma coisa nós tínhamos, né, Marli? As irmãzinhas aqui que são da época sabem. Botavam o joelho no chão e todas as manhãs adoravam o Senhor em oração, dizendo: Senhor, socorre-nos. E Deus, ele veio com resposta. E sabe qual é a resposta, igreja? É você aqui hoje. É você estando aqui hoje e a gente, sabe, alegrando o nosso coração de ver cada irmão, queridos, a alegria que eu tenho de ficar ali na porta e ver o Vandão hoje lá também, como ele tem também de ficar ali e estar recebendo cada um de vocês. A nossa alegria é essa, Vandão, ver o povo entrando, ver o povo chegando, ainda que a mesa da conexão, tadinha da menina lá, fica o dia inteiro escrevendo, mas glória seja dada a Deus. E não falte, vira para o teu irmão e fala assim: meu irmão, não falta mais não. Vem sempre, porque enche a nossa alegria de coração. E é isso que Paulo está falando, a plenitude é isso. Plenitude é isso. Abre lá no versículo 3:18 de Efésios. No meio do versículo está dizendo assim, ó: possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A oração de Paulo, ele inclui um item muito gostoso aí, ó. Coloca assim, ó: juntamente com todos os santos. Com todos os santos. Sabe por quê? Porque cada um de nós somos limitados. Nós temos limitações nossas, que são limitações nossas. Mas quando nós estamos juntos, meu irmão, quando está eu e você dando a mão, quando nós estamos juntos, um lado a lado, a minha limitação você preenche a falta, a sua limitação eu preencho a falta, e assim nós vamos andando em Cristo, a gente vai nos formando. Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? O que é plenitude? É quando a gente está aqui, às vezes vazio, daí chega um irmão ali e vem dar um abraço gostoso e fala assim: oh, que saudade de você, ó, estava sentindo sua falta, ó, sabe, eu orei por você essa semana. Não é quando a gente dá a mão e fala assim, ó, vai ser ligado na terra e vai ser ligado no céu. Aí domingo o milagre acontece. Talvez domingo que vem esteja de novo com a garganta meio zoada, tanto está gritando aqui, mas uma coisa é certa, eu vou estar zoado, mas feliz da vida. Sabe por quê? Porque você está aí recebendo a palavra do Senhor, enchendo o teu coração de alegria e dizendo assim, ó: santo, santo é o Senhor, e eu não saio daqui. Eu não deixo essa casa, eu não deixo esse caminho, eu não volto mais para o mundão, eu vou continuar aqui. E era isso que Paulo estava falando. E Vandão, quando a gente enche o coração e ora, fala: igreja, seja cheio do poder de Deus, seja cheio da misericórdia do Senhor, seja cheio da presença de Deus, e você está aí com o coraçãozinho todo feliz, dizendo assim: qual é o próximo culto? Qual é a próxima mensagem? Qual é o dia que eu vou voltar de novo? A gente parece que sente saudades. Foi que nem culto de domingo, o culto estava acabando, o meu coração estava, sabe, murchando assim, eu falando: ô Senhor, mas que esse culto podia ficar o dia inteiro aqui, porque tem palavra, porque tem oração, porque tem alegria do povo, porque tem a tua presença aqui nesse lugar que preenche o nosso vazio, que enche o nosso coração de alegria, e isso é que Deus quer para nós. Ele não quer casa, não quer você rico, não, meu irmão. Ele não quer você aqui: ah, irmão, eu quero contar um testemunho, sabe, porque eu tinha nada na vida, agora tenho 3 empresas, tenho carro, tenho... Não é isso que Deus quer. Ele quer que você chegue aqui e fale: Senhor, eu não tenho nada, mas uma coisa eu tenho: a tua presença na minha vida, e isso basta. Aleluia! É isso que Deus quer, que você saia pleno, repleto, cheio da presença de Deus, que ainda que venham as lutas, ainda que venham os problemas, ainda que venham as tempestades, você vai andar sobre o mar. DNA da igreja. O que nós queremos para você é plenitude. E a plenitude, ela seja cravada dentro do seu corpo, dentro do seu entendimento, para que você saia de hoje, daqui, sabendo de uma coisa: ninguém nunca é completo sozinho. Nunca é completo sozinho. E mais do que isso, o DNA da igreja é o amor ao próximo, é o cuidado ao próximo, é estar repleto, cheio para transbordar.
E quando você transbordar, você enche o irmão que está do seu lado. E quando você enche ele, todos nós seremos cheios. E quando nós formos todos cheios, aí chega a hora de Deus agir. Você crê nisso? Fique em pé. Agora nós vamos levantar um clamor. Nós vamos levantar o clamor. E nós vamos pedir para que Deus, Ele encha a gente com a graça dEle. Eu vi a Vanessa, quando estava cantando aqui, ela estava falando justamente isso. Para que a plenitude, a glória de Deus, o poder de Deus, e depois na oração, o Wander também falou a mesma coisa, que o Senhor encha as nossas vidas. Porque uma coisa é certa, isso eu não tenho dúvida. Na presença de Deus nós nunca seremos despedidos de mão vazia. Nunca seremos frustrados, nunca sairemos daqui enganados. Nunca sairemos daqui, sabe, com aquele pensamento, eu fui buscar e não encontrei. Mas nós sairemos daqui com uma certeza. Hoje Deus falou comigo. Hoje Deus falou o meu coração. Porque quando a terra estava sem forma e vazia, Deus olhava para mim. Queridos, quando eu li essa palavra em meu coração, ele se encheu de alegria, como eu sou importante para Deus. Às vezes a gente pode não ser importante para as pessoas que estão nos rodeando, porque às vezes elas querem de nós mais do que nós temos para dar. Mas Deus, mesmo que a gente não tenha nada para dar para Ele, Ele ainda nos quer. Ele olha para a gente e fala assim, você não tem agora, mas quando eu te encher, você está vazio, mas quando eu te encher, você não tem noção disso. É quando ele vira para os discípulos e fala assim, olha, vai. Não é bem nem para os discípulos, é para a própria mulher que estava lá, samaritana, no tanque, pegando a água. Ele vai e fala assim, vai e fala para os outros moradores que eu estou aqui. Depois de ter enchido a mulher de uma forma plena e repleta, que ela até deixou o cântaro de água, que ela queria água para matar a sede. Mas lá estava aquele que matava a fome e a sede da vida. E vira para ela e fala assim, olha, vai e confessa para os teus irmãos lá. Daí ela vai até a cidade, começa a falar para todo mundo, existe um camarada que está sentado lá no tanque, ele fala, ele conhece a minha vida, ele sabe de tudo. Aí os camaradas da cidade lá, vão até onde está Jesus, começam a ouvir as palavras do Senhor, começam a ouvir as verdades que Jesus tinha para dar. Aí depois o testemunho que eles dão para aquela mulher é maravilhoso. Eles viram e falam assim, mulher, agora nós estamos aqui, não pelo que você falou, mas pelo que nós ouvimos do próprio Jesus. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Hoje você está vindo aqui talvez numa primeira vez, num primeiro dia, num momento da sua vida, mas você vai sair daqui cheio da presença e do poder de Deus para ser fonte aonde você está. Para ser fonte, você não vai ser mais cântaro que chega uma hora a água acaba, mas você vai sair daqui sendo fonte de água viva, daquela água que flui dentro de nós para matar a sede daquele que precisa, daquele que está lá na sua casa, no seu lar, próximo de você, um amigo de trabalho, um colega de escola, uma pessoa que está precisando às vezes que você passe perto.
E como igreja, nós queremos que aqui seja um poço artesiano, seja um poço que jorra água viva, que sai do trono e inunda a igreja, e que enche você, sacia a tua sede espiritual, e depois você sai daqui levando a fonte de água viva que sai do teu interior, para matar a sede das pessoas e encher a vida das pessoas com a presença de Deus. É isso que Paulo orou, é isso que Paulo falou. Igreja, está chegando a nossa hora de fazer um abalo na terra, está chegando a nossa hora de fazer com que os alicerces se abalem com a presença de Deus. Porque Paulo, quando entra em Éfeso, está a Diana lá. Quando ele entra em Éfeso, está Artemis lá. Mas ele não se abalou. Foi aquilo que eu falei. Ele olhou e falou: opa, está errado. Aquele trono não é dela. Aquele trono é para a glória de Deus. É para Deus. Esse povo não é para cultuar a Deus estranho. Não é para estar em caminho errado. Mas é para adorar ao Senhor. E ele vai, o Espírito Santo vai com ele. E as coisas acontecem. E aquele povo de lá recebe salvação em Cristo. E lá se torna a igreja forte, Éfeso. E Cristo é real, vai ser forte aqui na Vila Maria. Nós não precisamos de status, não precisamos de reconhecimento de personalidades. Aquele lá, não. Nós precisamos de uma coisa, que quando você entra aqui, faz como eu senti junto com a Adriana ali, você sente a alegria da presença de Deus através do arrepio no corpo, através da glória do Senhor aqui nesse local. É isso que eu senti quando eu entrei hoje ali. A glória do Senhor tomou conta da minha vida, e eu quero que tome conta da tua vida também. Vamos orar, igreja. Vamos levantar um clamor ao Senhor. Vamos levantar um clamor ao Senhor do seu jeito. Ora a Deus aí, porque Ele vai contigo hoje, te acompanhando plenamente, te enchendo e tirando todo o vazio da sua vida com a presença dEle. Pai eterno, nós queremos orar. Eu quero orar hoje, porque eu estou sentindo a tua presença neste local hoje, mais e mais. E eu quero continuar sentindo não só aqui, eu quero continuar sentindo no caminho, eu quero continuar sentindo na minha casa, eu quero continuar sentindo no meu trabalho, eu quero continuar sentindo onde quer que eu esteja. E que essa fonte que nasce hoje dentro dos corações, dentro de mim, ela se transborde na vida das pessoas que estão sedentas pela tua palavra. Eu sei que tem gente lá fora que está preso pela doença, está preso pela depressão, está preso pelas drogas, está preso pelo pecado, pela bebida, por tudo aquilo que destrói ela. Mas nós temos resposta para ela. É a plenitude da presença de Deus na vida delas. E todo vazio se encherá da glória do Senhor. E eu quero orar para a minha vida, eu quero orar para a vida de cada irmão, cada família representada, cada um aqui. Nos enche da tua glória, para a tua glória. Assim nós pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.